Converso agora com o relator da CPMI, que é o Alfredo Gaspar. Obrigada por conversar aqui com a gente. E começo já perguntando como é que está esse aguardo aí, essa espera por essas liberações, incluindo a própria liberação de Forcaro por parte do STF, que eu sei que a comissão também gostaria de ouvi-lo, né? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Nós vamos ouvi-lo, como vamos ouvir também todos aqueles que têm Desculpe, Saúde, que têm imagina a saúde. que têm a responsabilidade com o fato que está sendo investigado. Eu lamento profundamente a interferência do Poder Judiciário nesses depoimentos. Acredito que somos uma instância constitucional e que nós temos o direito de esclarecer ao país esse roubo bilionário que afetou milhões de aposentados e pensionistas. Entretanto, mesmo eles recebendo autorização judicial para permanecerem calados, é um momento de enfrentarem a verdade. Por isso é importante estarem na CPMI, porque a sociedade tem muitas perguntas que precisam de esclarecimento. Agora, deputado, a gente sabe que também a CPMI está com uma certa dificuldade de conseguir levar as pessoas para prestarem esclarecimentos, né? No início aqui do ano, eu até cheguei a conversar com algum integrante da comissão, que eu não vou me lembrar o nome, que ele chegou a falar, olha, a gente vai começar a marcar dois, três depoimentos por dia, porque um entra com habeas corpus, o outro fica doente, o outro... Então, assim, aí você acaba perdendo um dia de comissão, enquanto, na verdade, se um cancelar, tem dois, e assim vai indo. Como é que está essa situação para vocês e qual que é a grande dificuldade de realmente se levar pessoas a prestarem esses esclarecimentos na comissão? Paula, esse pessoal, para roubar o povo brasileiro, não tem medo de nada. Agora, para prestar contas da verdade, inventam de tudo. Eu disse ontem que isso era o vírus da covardia. Covardia porque mete a mão no dinheiro que não lhes pertence e covardia porque não tem coragem de enfrentar a verdade diante dos fatos postos. Mas nós iremos prolongar os dias de depoimentos e levá-los à comissão. Nós tivemos agora segunda-feira o adiamento porque dois apresentaram atestado médico, mas acredito que ficarão curados desse vírus da covardia para, após o carnaval, serem, no mínimo, conduzidos coercitivamente para prestar esses depoimentos. A impunidade não irá ser a tônica da CPMI. O presidente já determinou perícia nesses depoentes que faltaram e agora, da próxima vez, era para ele ter ido logo no reinício dos trabalhos. Foi concedido um prazo maior e ficou combinado entre o advogado e o presidente da CPMI que ele compareceria. Eu acredito que nesse acordo de cavalheiros ele deve comparecer, mas também não duvido de nada nessa república. As pessoas que fazem e trilham um caminho que não é compatível com a lei, elas sempre procuram se afastar desse momento da prestação de contas. E Frei Chico, como é que anda essa questão? A gente sabe que no passado, no ano passado, já existia a ideia de os dois prestarem esclarecimentos na comissão, acabou não passando. Alguns parlamentares seguem batendo nessa tecla. Não sei de que lado o senhor está e como essa discussão está acontecendo dentro da comissão. Olha, o que acontece é uma blindagem de determinados personagens patrocinado pelo governo federal. O presidente Lula diz uma coisa em público, mas determina a sua base blindar figuras determinadas. A exemplo do Frei Chico. Frei Chico não está sendo investigado na comissão porque é irmão do presidente Lula. Está sendo investigado porque ele é vice-presidente de um dos sindicatos que mais roubaram o povo aposentado e pensionista. Só que apareceu aí na família outro personagem que está com batom na cueca de forma clara, que é o filho do presidente da República, o senhor Fábio Luiz. Ou seja,
vários personagens blindados ainda precisam prestar esclarecimentos à comissão. Dentre eles, o filho e o irmão do presidente da República. Agora, deputado, ao longo ali da comissão, se perde muito tempo com investigados que se chama para falar e acabam apresentando habeas corpus em cima da hora, ou seja, acaba sendo um dia ali praticamente perdido para a CPMI. Teve o recesso, agora, inclusive, tem a questão que eu estava falando com o senador Alessandro Vieira de outra CPI, do crime organizado, que ele falou, olha, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falou para todo mundo trabalhar de casa, ou seja, de forma online, e aí você não consegue dar seguimento às comissões, então fica de novo para depois do carnaval. Então, essas coisas acabam paralisando um pouco os trabalhos das comissões, que tem, pelo menos a CPMI do INSS, previsão para terminar em março. Provavelmente devem prorrogar mais os 60 dias, eu imagino, e o senhor me responde. Como é que vocês pretendem recuperar, entre aspas, esse tempo perdido? Ele está fazendo falta aí para as discussões da comissão? Não tenha dúvida nisso. Nós passamos 4 meses investigando descontos associativos e agora entramos nos empréstimos consignados. Todo dia que não há realização de audiência faz falta para o cômputo final. Mas o presidente Viana disse que iria compensar essas ausências com novos dias para depoimentos. Quanto à ausência, infelizmente, temos uma legislação muito frouxa. Deveria ser obrigado o investigado a comparecer da primeira vez, mas muitas vezes não comparece, muitas vezes recebe habeas corpus para não comparecer e as testemunhas também muitas vezes inventam problemas relacionados à saúde e a legislação não permite que a condução coercitiva se dê logo nessa primeira rodada de depoimento. Precisa faltar uma vez para que na segunda seja conduzida coercitivamente. Mas, mesmo com todos esses obstáculos, CPMI avançou muito, já há muita gente para ser indiciada e vamos avançar ainda mais, compensando esses dias que não foram computados com novas datas remarcadas. Nessa reta final agora da CPMI, deputado, qual que é o objetivo? É ficar em cima das questões dos consignados mesmo? Nós vamos trabalhar em paralelo, aprofundar ainda mais os descontos associativos e também adentrarmos com muita ênfase na questão dos consignados, que é onde está presente o sistema financeiro, que cada vez mais precisam atenção nesse aspecto de consignados para não prejudicar o nosso beneficiário final, que é o aposentado e o pensionista. Certo. Deputado, obrigada por ter conversado com a gente aqui. Boa volta aos trabalhos da comissão, então, depois do carnaval. A gente segue acompanhando, discutindo essa polêmica aí que acabou afetando tantos aposentados e pensionistas do país. Eles querem respostas também. Obrigada, viu? Até a próxima. Bom trabalho. Obrigado, Paula. Boa tarde.